Querida, cheguei! Oi, eu sou o Goku. Ratunda Matata. Eu sou Groot. Quero café! Dracarys. Não é mamãe! Deixa eu tomar um pouquinho de café? Pode? Sejam bem-vindos ao podcast da Fala. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Na Sala. Eu sou o Abner. Eu sou o Samuel. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre o 14º episódio da segunda temporada de The Office, O Carpete. Mas antes, se apresentem. Quem são vocês? Se vocês são primos de verdade. E falem onde o ouvinte já pode encontrar vocês. Eu sou Samuel Santos, né? E sou lá do Pupilas em Brasa. O podcast fala sobre cultura pop, de uma visão cristã. E também tem um canal aí chamado Diário do Homem Casado. E onde eu conto lá minhas peripécias de um menino recém-casado aí. Descobrindo coisas boas e desafios aí pela vida de casado. Eu ainda não tô com nenhum tipo de produção própria nas interwebs, mas de vez em quando vocês podem me encontrar no Pupilas em Brasas. Eu dou um jeito de ser o impostor infiltrado do Abundância lá no Pupilas em Brasas de vez em quando. Aproveitando que você já tá com o microfone aí, já traz a sinopse desse episódio, por favor. Nesse episódio, Michael encontra uma surpresa talvez não tão agradável no escritório dele. A desconfiança sobe entre os membros, entre os funcionários do escritório, e o episódio se desenrola em torno disso para descobrir quem é o terrorista que fez esse ataque contra Michael. De fato, foi um ataque terrorista, né? Que só mostra assim, um pedacinho assim, mas... É a maneira como o Michael define, ele como sempre muito sensível a causas, muito consciente da sua posição na sociedade, de pessoa afetada, né? Uhum. É assim que ele define. A gente vai discorrer ainda, mas ele se define como a vítima de um crime de ódio. Nossa, e ele fala isso olhando pro Stanley, tá ligado? Sabe? Ah, o Stanley, Michael, não é bem assim, sabe? Eu acho esse episódio, eu acho que ele acaba mostrando muito o que é o Michael, sabe? Mas eu quero falar sobre isso só no final. Mas pra mim esse episódio é bem revelador, assim, da pessoa do Michael. Sim, e esse episódio, já vou avisar que não tem como defender o Michael. Eu defendo quando dá, mas esse episódio não tem como defender o Michael. E muito, muito babaca, assim, nesse episódio. Eu vejo assim, pelo menos, né? Aproveitando o gancho aí do que Samuel falou, em relação a definir, eu acho que tem uma pessoa que é muito bem definida nesse episódio com apenas uma frase. The Office ele faz isso muito bem para vários personagens em alguns momentos, mas um especial é o meu personagem favorito, é Creed. No momento em que, no começo do episódio, quando a gente não falou muito claramente, né? Michael chega na sala dele, abre a porta e tem alguma coisa que não cheira muito bem lá dentro. E aí começa a entrar de um por um, ele prende Kevin lá dentro para tentar descobrir o que é, e ninguém consegue descobrir porque ninguém aguenta passar muito tempo dentro do escritório, né? Lá dentro do cubículo de Michael, com o que quer que seja que tinha lá. E aí quando todo mundo tá do lado de fora, olhando para aquilo ali como se fosse um cadáver, de repente Creed chega e pergunta: alguém tá fazendo sopa? Cara, essa uma frase define quem é Creed. É mesmo? As piores bizarrices são um café da manhã, um dia normal pra Creed.
Sim, muito bom. ele é muito aleatório, né? Isso que faz dele um personagem sem igual. E ele é ótimo porque as melhores participações dele sempre são isso. O personagem dele não tem um desenvolvimento muito... Ele não tem arcos muito extensos dentro de episódios, cenas muito grandes. São sempre cirúrgicos, mas de uma maneira muito, muito bem colocada. Define muito bem o personagem dele. Sim. E também o episódio também é a volta da Pen, né? E ela tava de férias, Ela tava né? de férias e ela tava voltando pro escritório, né? E o Jim tá lá com aquela coisa incubada dele, mas... tem outra coisa, né? Que também se concretiza, assim, se repete muito nesse episódio. É aquelas olhadas do Jim pra câmera, que tem umas que são muito boas, assim, dele quebrar a quarta parede e olhar pra gente, sabe? Então ele meio que fica nisso, porque ele tá com aquele constrangimento de que a Pan tá seguindo a vida dela e ele fica passando pra gente esse constrangimento de ter que estar perto dela e... né? É isso aí, Samuel. Como você tá assistindo pela primeira vez, se acostume porque todo episódio vai ter alguma coisa do Jim olhando pra câmera, então E bom se chega acostumar. Chega um ponto que isso vai virar até uma metalinguagem, né? Em algum momento que eu não Sim. posso falar agora para dar spoiler nem pro Samuel nem pros ouvintes, isso aí vai se transformar numa metalinguagem dentro da série. Eu acho que outra coisa, essa volta de Pen, ou uma das primeiras cenas dela, ajuda a levantar a bola, a estabelecer um nível ali do quão desagradável o escritório às vezes consegue ser para fazer essa preparação do porquê que todo mundo está desconfiando de alguém ter feito aquilo ali com o Michael. Uma das primeiras cenas dela, ela fala assim: todos os anos eu espero o máximo possível para tirar férias. E esse ano a gente está na 3ª semana de janeiro e eu já saí de férias. Ou seja, ela não estava aguentando coisas que só a Dunder Mifflin proporciona na vida dos funcionários, né? Então, isso aí já estabelece mais ou menos o nível de estresse que as pessoas são submetidas ali, né? Não, tipo, pra você ver o nível que a Pen tem que passar, ela volta, aí aí o Michael, Spencer, sabe? Aí Ele começa a fazer um monte de ele trocadilho, faz né? muito trocadilho No com nome ela, dela. aí ela tem que adivinhar qual foi os cortes, aí ela, spam, mais spam, sabe? Aí ele, spam, não sei o quê. Tipo assim, cadê esse sinal que não bate pra eu ir embora, tá ligado? Como na sala do Michael tem Essa Objeto. entidade, essa coisa. essa coisa aí, que ninguém sabe, a gente não vai saber o que é, porque eles não mostram, só sabe que é uma coisa fedida e mostra um pedacinho, mas, né, a gente Não dá pra prefere definir. não saber mesmo. Eles vão trocar o carpê Não, da... ele tenta limpar, mas não sai o cheiro, né? Só espalha, né, o negócio. Aí vai ter que trocar o carpê da sala porque não tem mais solução. E daí o Michael fica na mesa do Jim. Eu pensei assim, até que faz um certo sentido o Jim sair da mesa dele e ir pra outro canto, porque o Michael é o chefe, ele tem que estar meio vendo ali, né? Só que o Michael não trabalha, né? Então, tipo, ele podia ficar no escritório, na sala de reunião, que não ia fazer diferença. Pois é, tipo, ele vê ali, nesse momento, lá na cadeira do Jim, a oportunidade de voltar pra onde ele... Porque ele já esteve ali, né? Naquele meio. Isso aí até explica um pouco do porquê que Michael, apesar de ser Michael, ele não é demitido do cargo de chefe. A gente vê, já aconteceu alguns episódios antes, mas ele é aquela forma única dele como chefe, mas sempre que ele precisa fazer algo
voltando pra mão na massa mesmo, pra fechar uma venda e tal, ele desempenha muito bem. Ele consegue dar conta, né? Ele é um bom vendedor. É. E aí a gente entende porque é que ele, apesar de ser ele ainda tá ali. O Jim, ele se vê obrigado a sentar lá no canto, né? Porque o Michael tá no lugar dele. E quem senta lá no canto é a Kelly. A Kelly não cala a boca 1 minuto. Não, é que a gente descobre que porque que ninguém quer sentar do lado dela, né? Tanto que ela fala, não, o fulano trabalhava aí, mas ele É o Toby. O Toby trabalhava aí, mas ele pegou uma alergia. Tinha uma alergia. À mesa. A mesa? Alergia a ela. Aí o Jim, alergia? Aí daqui a pouco o Jim vai descobrir. E ele fica dando aquelas olhadas pra câmera, tipo assim, gente, me tirem daqui. Sabe? Aí fica meio que mostrando, separa, né, o Michael lá na mesa do Jim e ele fica tentando fazer várias brincadeiras com o Dwight, conversar e contar a história e fazer uma aposta que ele E o Dwight promete odeia, uma né? O hora. Dwight odeia, tá? Se sente o patrão, né? O Dwight tá amando que o Michael tá fazendo isso. Não, e é incrível como é que Michael ainda pode ser o chefe. Eu sei que eu já justifiquei, mas quando eles vão fazer o ataque aos contadores. Nossa, Nossa. sério. Ele simplesmente levanta e fala assim, Dwight, vamos atacar a contabilidade, sabe? E eu vou dizer uma coisa, eu acho que Clef, né, minha esposa, ela é contadora, né? Eu acho que se ela visse uma cena daquela ali, ela chorava. Tá? Não, eu nem sou contador e tô... Caraca, quase chorei com essa um cena. monte de folha lá, devia estar tudo organizadozinho e tudo mais. E vai tudo pro espaço. Agora, uma coisa que eu tava discutindo aqui em casa outro dia é que a gente olha essas cenas de Michael, uma cena como essa a gente não imagina que alguém na vida real realmente seja capaz de fazer isso. Mas eu acho que talvez a gente não encontre na vida real alguém que seja um pacote completo de Michael, sabe? Mas talvez a gente tipo um conheça Sheldon, 10 né? pessoas. Ninguém nunca vai encontrar um Sheldon, né? Mas talvez a gente encontre pessoas que sejam pedacinhos de Michael. Os diversos pedacinhos que a gente vê, principalmente nesse episódio, que de quase todas as características da personalidade dele a gente acaba conhecendo, eu acho que talvez a gente encontrasse. Eu me incomodo toda vez que o pessoal do depósito mostra eles e eles estão bebendo na hora do trabalho, sabe? Porque o Roy e o Daryl estavam bebendo na hora. Não era água que eles estavam bebendo, então... Não mesmo. E todas as vezes que mostra, me incomoda que eles estão na hora do trabalho bebendo, né? Então... Mas eu acho que essa é a só- menor infração entre as coisas que acontecem na Dunder Mifflin. Essa é uma das menores infrações possíveis. É difícil, né? Não é uma empresa muito fácil. Vamos falar bem a verdade que não tem como falar, não, melhor. Eu gostaria de trabalhar lá só pra não fazer nada igual eles. Pra não trabalhar. Mas se você quer ter uma carreira ali, não é o lugar, né? O Ryan tá desde o começo pensando isso e... Tem uma coisa interessante também nesse episódio. Eu não lembro agora exatamente se ele já tinha aparecido muito bem em outros episódios, mas é meio que a introdução de Todd Packer, né? Ele tinha aparecido já. Né? Não, ele já tinha aparecido. Inclusive, Lucas, coloca um alerta aí de um sinal de idiota, porque ele aparece nesse episódio e o Michael idolatra ele por tudo que ele fez e... Pode colocar, por favor, Lucas. No, God, please, no! No! E ele é um episódio, ele é um personagem importante porque ele vai rebalancear as coisas, ele vai fazer com que a gente reavalie o nível de quem é ruim e quem não é tão mal assim ali no escritório, né? A gente vê que Michael desde o começo ele é aquele cara babaca, mas aí chega alguém pra desbalancear as coisas e a gente muda a referência. Todd Parker, se a gente já falou mal de Michael aqui desde o começo, esse cara vai levar as coisas para um novo nível e fazer Michael parecer uma pessoa agradabilíssima. Nossa, todas as vezes que o Todd Packer aparece,
o episódio, pra mim, perde totalmente a qualidade que tinha, sabe? É incrível a capacidade que ele tem mas eu acho de estragar que o episódio pra mim. Mas isso é justamente o objetivo. Ele é a pessoa... Eu acho que o objetivo, quando introduziram ele ali, é justamente isso. Porque The Office tem muito disso, né? Do constrangimento. Muito do humor ali não é o humor pastelão normal. E ele faz você cumprir isso. Ser uma pessoa desagradável e você realmente, como tu falou, você realmente consegue ficar... Por mais que você saiba que aquilo é uma ficção, ele causa essa repulsa. Interessante também que a gente vê um outro personagem que acho que aparece o antigo chefe do Michael, né? Que acabou se aposentando lá na empresa. É aí que eu tava falando que o Michael mostra muito dele nesse episódio. Você sempre meio que quer superar de alguma forma a pessoa que estava acima de você. Você goste dela ou não, sabe? E isso acontece em diversas coisas, em diversas coisas. Na sua igreja, você sempre tenta ser melhor da pessoa que estava lá. E você meio que tenta e você acaba entendendo por que o Michael era daquele jeito, sabe? É desse jeito. Porque ele teve um chefe muito durão e ele sempre falou assim: quando eu for chefe, não vai ser assim, sabe? E eu acho que isso faz muita ligação do episódio, porque no episódio ele acha que alguém da equipe fez aquilo com ele, sabe? Só pra tirar onda mesmo, e ele fica pensando, cara, eu fui o chefe legal e tudo mais, e acabou que as pessoas me veem como veem meu antigo chefe, sabe? Então ele fica até meio que decepcionado com isso, até um momento bem interessante. Mas uma vez meu pai me disse assim que meu vô ele veio ficar coração mole depois de velho, assim, né? Ele novo, ele era tipo bem... Ele era bem cangaceiro, digamos assim, como a gente vê aqui no Nordeste. E ele tratava meu pai com uma dureza muito grande. Eu lembro de meu pai falar assim, que ele disse que pensava, quando eu for pai eu não vou ser assim, sabe? Eu vou ser diferente. Então, o Michael sempre tenta ser diferente da pessoa que estava acima dele há uns anos atrás, sabe? Às vezes ele peca, né? Às vezes ele é too much. Às vezes, quase sempre. Às vezes também conhecido como terça-feira, né? Mas isso é muito dele, assim, eu acho, do Michael. A dificuldade de Michael é que ele pensa que todo mundo tá indo na onda dele, tá gostando. Apesar de ter momentos que a gente não sabe se ele se faz ou se ele realmente acredita nisso aí, né? E tanto que a gente vê que ele quando vai se encontrar com esse antigo chefe dele, ele não quer nem que o cara entre lá. Ele quer pra deixar não mudar fora o clima, para que né? ele sempre seja essa referência aí que ele supostamente acredita, né? Esse episódio eu não consigo defender, mas eu geralmente defendo o Michael, sabe? E eu entendo, tento entender o lado dele, né? Não é, tipo... É que a gente pensa como funcionário. Eu, pelo menos, vejo a série pensando como funcionário, né? Às vezes eu tento entender o lado dele como chefe, né? E mesmo eu não sendo chefe, não tendo equipe pra liderar, nada, eu tento ver o lado dele, mas o que eu vejo, assim, que a série mostra, pelo menos eu vendo, é que ele quer ter uma relação com os funcionários, né? Não relação amorosa, nada. Ele quer ter amigos, né? E quer considerar eles como amigos e como parte da família, se possível. Alguns mais do que outros. E alguns mais do que outros. A fixação que ele tem em Pen, a fixação que ele tá criando em Ryan. Uhum. Inclusive, é esse episódio que... é nesse episódio que mostra o Ryan com medo do olhar dele lá da sala dele, né? No comecinho do episódio que tá na sala, no lugar da Pen. Esse começo aí ele é espelhado com o fim, né? No começo acontece esses três olhares aí, que começa com Dean olhando para Ryan, só que ele tá olhando pro lugar onde ele espera que Pen estivesse, né? E aí é inevitável para ele estar o tempo todo olhando lá, esperando que ela estivesse lá, mas acaba dando de cara com Ryan, tanto que Ryan começa a achar estranho, né? Dean encarando ele não sabe
Qual é o motivo? E aí a gente vê Michael todo creepy, por sua vez olhando pra Ryan. Mas E lá no final a gente vai ter o espelhamento disso, né? Quando Jim, ele sente falta de Pen, mas depois a gente vai descobrir que ela passou o dia, quando ele não estava ali, ela passou o dia também olhando lá para aquele ponto dele. Mas só que assim, às vezes a gente não sabe a hora de parar a piada, sabe? E eu acho que cearense tem muito disso. Ele vai levando a piada há muito tempo. Por muito tempo. E eu acho que às vezes quando o Michael faz isso, acho que falta um pouco dele entender que a galera às vezes não tá na mesma vibe que ele. Por diversos motivos, por ele ser o chefe, as pessoas serem os funcionários, sabe? Mas eu percebo que quando ele tem um estalo e ele vê que ele passou do limite, e olha que para encontrar limite no Michael, né, cara? Mas quando ele passou do limite, ele mesmo dá uma freada, tá ligado? Ele mesmo disse não, ok, aí ele volta atrás, assim. Mas eu acho que, na minha pequena opinião, eu acho que o Michael erra muito, mas ele erra tentando acertar, sabe? Tanto que a gente vai ver um pouco disso lá na frente, assim. O que você falou, que ele nota que ele erra, eu percebo. A única coisa que ele não volta atrás é quando quem fez ele errar foi o Todd Packer. Porque daí, como o Todd Packer é um grande amigo dele, ele admira muito, então ele passa muito pano pro Todd Packer, pra ele, não interessa o que ele fez. Igual ele fala que ele dormiu com todas as mulheres no escritório, o Michael tá amando. E quando o Todd liga no final e conta que foi ele que fez, ele acha o máximo. Porque o Todd que fez aquilo e ele tá achando, eu fui zoado pelo meu amigo. Né? E ele foi zoado pela pessoa que ele sempre conta histórias. É interessante que ele tenta contar a história. Ah, não, a gente trabalhava aqui, mas aí quando tem as histórias que envolvem Todd, sempre era Todd que tirava vantagem, que levava vantagem. Mas só que ao mesmo tempo é a pessoa que dá atenção pra ele. Que a gente vê que o Michael sempre é aquele cara que ele quer estar incluído com as pessoas. Tanto que a aposta que ele faz, qual é o momento que ele desfaz a aposta? Quando ele vê que o pessoal tá lá de cochicho e que ele pode ser o alvo daquilo ali. Então quando ele não vê as pessoas de maneira, quer dizer, não é nem amistosa, de maneira favorável a ele, é aí onde ele dá um passo para trás, né? Mas Todd é o cara sem limite, mas que é o cara que sempre tá aí na broderagem pra cima dele e tal. E aí eu acho que devido a essa carência que a gente vai percebendo nele, como Todd nunca nega um certo tipo de afeto na direção dele, aí ele acaba fechando os olhos. Ele reclamou até que não guardou, seja lá o que foi que tinha lá na sala dele, né? Quando ele descobre que foi Todd. Mas sabe o que é que eu vejo? Um pouquinho antes, o Michael falando pra câmera, né, no documentário, ele fala assim, que ele se decepcionou muito com as pessoas, com os funcionários dele, com a equipe, e ele fala, e eu não doaria meus órgãos pra ninguém. Assim. Ele fala assim, eu daria a vida para essas pessoas, eu doaria um rim na mesma hora e tudo mais. Só que agora não, agora é tudo diferente e tudo mais. E assim, quando ele descobre que foi o Todd, ele leva na brincadeira, sabe? E relativa as coisas. Só que eu penso também, cara, que mesmo o Michael falando aquilo, dizendo assim, eu não vou ser mais uma pessoa boa, não vou doar mais meu rim pra ninguém daqui. Eu sinto que se as pessoas precisassem, ele doaria, ele faria coisa, sabe? Eu acho que ele voltaria atrás e seria o cara que é amigo. Não sei. Quando eu digo que nesse episódio a gente conhece muito do Michael, a gente conhece os erros dele, a gente conhece a forma como ele não consegue encontrar limite, mas também a forma que ele volta muito atrás, que ele pensa nas pessoas, ele pensa nos outros, assim. Então eu não consigo odiar o Michael. Inclusive, Samuel, é por esses seus comentários que a Nana
quer muito gravar com você pra tretar com Na você. verdade, eu acho que a Nana. Nana tá fugindo de mim. Porque é a segunda vez que eu venho aqui e ela não tá. Então, não sei, né? Acho que... Nana, a próxima vez que o Samuel vier, eu vou deixar só vocês gravando, eu vou sair. Eu quero ver sangue nesse lugar aqui, ó. A gente vê ainda mais que a Kelly e o Ryan vão ter um encontro ali, que o Jim meio que intermediou, mas isso é uma coisa pouco importante pro episódio, né? Foi o arco do Jim sem opção. Ele expulso do lugar dele. Ele também nem todo momento queria estar perto de Pen, então durante aquele dia, né, teve algum momento, eu acho, quando o Roy chegou por lá, e aí ele meio que foi forçado a entrar nessa situação de fazer o pupilo. Ele tá tentando esquecer, né? Eles estão noivos oficial e com data marcada, então ele tá tentando aceitar que não tem mais jeito, né? Samuel, Oi. qual que é a sua pior cena desse episódio? Cara, mesmo pra mim a pior cena, ela realmente é a quando aparece o Todd Packer, sabe? E nem a do final. É quando o Michael cita ele e aparece algumas coisas. Ah, é a minha também. Então, assim, quando ele pega e diz assim: uma vez o Todd dormiu com todos do trabalho, só que de brincadeira. Eu olhei assim e disse: caraca, isso tá acontecendo mesmo, assim, Como que é de brincadeira, né? sabe? Eu acho que pra mim essa é a pior cena. Inclusive, Michael passando pano pro Todd Packer É verdade. acresce. E pra você, Bruno? Cara, a pior cena pra mim é quando o Michael prende Kevin dentro do escritório, quando aquela coisa ainda tava lá. Porque me deu agonia. Eu fiquei com pena dele. Michael, eu não consigo mais prender a respiração. E ele vai entrando, pede pra Michael segurar o café. Ele disse: eu não vou segurar seu café, entra aí. Depois que ele entra, ele deixa o cara lá pra morrer quase. Aí eu fiquei agoniado por ele. Realmente. E a tua melhor, Bruno? Cara, Bruno, a melhor cena desculpa, pra mim, desculpa. eu acho que eu já Faça comentei eu. aqui, é o momento em que todo mundo tá lá de olho naquela coisa, todo mundo tá ali contemplando o que aconteceu, e Creed chega e pergunta se estão fazendo sopa. Tô fazendo sopa. Uma piada muito pequena, muito, muito rápida, mas incrível. E você, Samuel? Cara, por mais que eu tenha raiva do Jim às vezes, por ficar meio que se humilhando a Pen, mas quando chega no final, que ele percebe, né, que nem o Bruno falou, que ele ficou o dia todo sentindo falta da Pen, mas a Pen sentiu tanta falta dele que ficava mandando mensagens pra ele, pra secretária eletrônica dele, e ele foi vendo com o decorrer dos últimos segundos da série. Pra mim é o melhor momento, que você fica vendo ele sorrindo. Coitado do Jim. Esse é o momento pra aquecer o coração, né? Pra quem estiver shippando eles ainda, quem não tiver visto. É assim que usa chipar, entendi. Sim. O Samuel anotou, ele leu as minhas anotações É a mesma? e esse era a minha melhor cena. Então, não tenho o que falar. É a melhor cena, que dá um quentinho no coração ali, ver a Pen sentindo falta do Jim também. Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta com o 15º episódio. Escute o Pupilas em Brasas e siga o Samuel, siga o Bruno onde eles estão. Então até semana que vem, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Samuel. E tchau, gente. Valeu! Valeu, gente. Tchau.